Resolvendo essa integral tripla em coordenada esférica, eu tenho aqui a região R dada por essa equação da esfera, onde o raio é menor ou igual a 1. Então você tem que lembrar que a equação da esfera é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, né, é igual a ρ ao quadrado. Não pode esquecer dessa relação. Então, antes de calcular essa integral tripla, eu preciso lembrar aqui dessa região de integração. Então, eu tenho três parâmetros. Eu tenho o ρ, que é o raio da esfera. Eu tenho o φ, que é o ângulo entre o ρ e o eixo z. E tenho o θ, que é o ângulo da projeção do ρ em relação ao eixo x. Esses parâmetros, eles estão nesses intervalos aqui. O ρ, ele vai de 0 a 1. O φ, ele vai de 0 a π. E o θ de 0 a 2π. Lembrando que o ρ vai de 0 a 1 porque foi dado no problema que uma esfera cujo raio é menor ou igual a 1. Então, dessa forma, eu posso escrever essa integral da seguinte forma. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 a 1 de raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2 dv. Você vai lembrar que você pode trocar essa expressão aqui, esse radicando, por ρ ao quadrado. Então, dessa forma, nós vamos ter a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a π e a integral de 0 a 1 por raiz quadrada de ρ ao quadrado dv. Vale a pena simplificar esse expoente com índice. Dessa forma, nós vamos obter a integral de 0 a 2π, de 0 a π e de 0 a 1 de ρ dv. Vou trocar agora o dv pelo seu valor. Então, eu tenho integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 a 1 de ρ. Lembrando que dv é ρ ao quadrado, dρ, seno de φ, dφ, dθ. Agora nós vamos começar a resolver a integral interna e assim sucessivamente. Então, eu vou destacar aqui em verde a integral interna. Eu vou calcular primeiro essa integral e vou chamar essa aqui de A. Deixa eu dividir vou dividir aqui essa região em duas partes. Pronto. Facilitar os cálculos auxiliares. Então, eu tenho aqui o A. O A vai ser integral de 0 a 1 de ρ ao quadrado dρ. Ρ vezes ρ ao quadrado dá ρ ao cubo. Então, eu tenho integral de 0 a 1 de ρ ao cubo dρ. Isso é igual. Integral de ρ ao cubo é ρ à quarta de 0 a 1. Isto é, de ρ a 4 sobre 4. Isto é, 1 elevado a 4 sobre 4 menos 0 elevado a 4 sobre 4. Ou seja, 1 elevado a 4 é 1 quarto menos 0, 1 quarto. Então, no lugar do A, eu acrescento 1 quarto. Assim, eu tenho a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a π de 1 quarto de seno de φ dφ dθ. Vou chamar a integral interna, que estou destacando aqui em azul, de B, ficando assim, B é igual a integral de 0 a π de 1 quarto de seno de φ dφ. Como 1 quarto é uma constante, vou tirar essa constante de dentro da integral, ficando assim, ó, 1 quarto, que multiplica a integral de 0 a π de seno de φ dφ. Ou seja, é 1 quarto vezes integral de seno de φ é menos cosseno de φ. Então, eu tenho menos cosseno de φ no intervalo de 0 a π. Fazendo essa multiplicação,
eu tenho mais 1/4 vezes esse menos aqui, eu obtenho menos 1/4. Então, ficou menos 1/4 vezes o cosseno de φ de 0 a π. Agora, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, ficando assim, menos 1/4 vezes, vou abrir um colchete e escrevo cosseno de π menos cosseno de 0. Isso é igual. Você vai lembrar que cosseno de 0 é 1 e o que o cosseno de π é menos 1. Dessa forma, eu tenho, então, menos 1/4 que multiplica, olha, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então, ficou menos 1/4 vezes menos 2. Menos 1/4 vezes menos 2 vai dar mais 2/4. Simplificando, eu tenho 1/2 positivo. Troco o b por 1/2. Então, isso aqui é igual a integral de 0 a 2π de 1/2 de dθ. Tirando a integral, tirando esse 1/2 que é a constante da integral, ficou 1/2 que multiplica a integral de 0 a 2π de dθ, que é igual a 1/2 vezes integral de dθ, θ de 0 a 2π. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu tenho 1/2 vezes 2π menos 0. Isso é igual a 1/2, 2π menos 0 é 2π. Então, eu tenho 1/2 vezes 2π. 1/2 vezes 2π, simplificando o 2 com esse 2, nós vamos obter π. Então, π é o resultado dessa integral.